A gente teve aí semanas, assim, nem semanas, frete mudando do dia, literalmente do dia pra noite. Hoje eu recebo, fechei uma carga, o meu agente me falou de manhã que tava determinado valores e a gente manda a instrução, no outro dia conseguiu o booking, mas o frete já é outro. E aí, como que você explica pro cliente que isso está acontecendo? Estimava-se em 10 bi de dólares para essa adequação dos navios, ou em relação à mudança do combustível ou da instalação do scrubber, aquela projeto de descarbonização. Né? Tipo me ajuda a lembrar, isso aí era para reduzir o negócio lá que é o do... lá que o demônio solta o cheiro, como é que é o nome? O enxofre. O enxofre, isso. Olha a minha referência, mas enfim, é para reduzir o nível de enxofre do combustível, né? Exato. Porque muitos desses navios que estão circulando hoje tendem a ser retirado ou sucateados. Então, realmente, não sei. Mas é verdade. Essa volta só pra dizer que não sabe. Cara, que engraçado foi a tua mãe me perguntando quando é que ia ao ar o podcast Jonas, que tu participou, cara. Para, Jonas, que eu vou ficar... Cara, veio uma mulher no Instagram falar comigo. Oi, boa noite, tudo bom? Eu gostaria de saber quando que o podcast que a Nayara da Fast Shipping participou vai ao ar. E aí eu não respondi na hora, que eu vi assim, oi, boa noite, tudo bem? Tá, amanhã eu respondo. No outro dia tinha assim, oi, podem me responder? Eu, caralho, o que tá acontecendo aqui? Eu não tinha eu nem lembrava a data, tipo, vai na data tal, tá bom, obrigado. Aí eu mandei um print pra Nayara, né? Pô, tu tem uma baita fã, né? Ela, não, é minha mãe. É minha mãe. Um abraço pra tia, continue nos acompanhando. Que realmente é uma fã. Pô, é uma pega fã. Essa fã, cara. E ela falou, daí eu falei assim, acho que bastante gente tá ouvindo o podcast, várias pessoas vieram me dar o feedback que ouviram e tal. Ela, não, eu já tô falando pra todas as minhas clientes ouvirem. O que a tua filha faz? Escuta lá o podcast. Mas... Tua mãe trabalha com conversador também? Não, totalmente fora. Minha mãe é podóloga, ela é feliz, né? Ela é feliz. Tá vivendo bem. Tem expectativa de vida alta, né? Mas ela falou, não, se alguém me pergunta, o que a tua filha tá fazendo? Peraí que eu escuto aqui que você vai... 1 hora escutando o que você vai descobrir o que minha filha faz. Mas sabe que nesse final de semana eu também tirei um sarro da minha mãe, porque o meu irmão participa de um programa na Band, né? Aos sábados. E ele cobrou... Qual? Vai me falar? Deixou na expectativa. Cara, Boteco da Band é o nome do... legal. Mas é assim também, nessa mesma... Só que assuntos aleatórios. Né? Que massa. É bem legal. Assuntos realmente aleatórios. Assuntos aleatórios. Eu ia fazer quais seriam os assuntos aleatórios? Realmente aleatórios. Porque num dos dias que eu tava ouvindo, eles estavam falando do Marcílio, veio o intervalo, passaram para transporte de rodoviário. Assim, realmente aleatório. Quando ele qual me é disse, o link de uma coisa pra outra? Exato. E eu falei, meu irmão falou, a mãe não assistiu ainda, não ouviu. Olha só, eu não ouvi nem do teu irmão, que o assunto é bem mais interessante, quanto mais tu. Não, a minha mãe tava mais opinada que eu. É verdade. Ela tava na expectativa, né? Mas que bom. E ela vai lá, ela curte, ela comenta, assim, ela é super interativa. É o seguidor perfeito. É assim que a gente gosta. Legal. Tá interagindo, né? Ela, claro. Sim, ela não é só curtida, é curtida e comentário. E compartilha. Muito bom, muito bom. Todas as ações. E é claro, né? Uma mãe dessas, assim, a gente chama mais seguido, né? Não, como é directzinho pras amigas, né? Dá engajamento, né? Engajamento, claro. Faz o podcast voar, né? Isso aí. Então... No dia que ele me mandou, eu falei assim, cara, eu falei pra ela. Aí eu não falei nada. Aí eu cheguei em casa e a gente tava conversando. Aí eu tinha ido lá pra minha avó. Aí ela falou assim, a Nay gravou um podcast e tal, não sei o que, e vai sair no ar tal dia. Aí eu olhei pra ela assim, nem eu sei quando vai sair no podcast, mas eu já sei, porque eu perguntei assim, eu sei que você perguntou. Tá atualizada, né? Mais do que eu. Muito bom. Vamos pra pauta então? Bora. Então, eu sou o Jonas Vieira. Eu sou o Robson Lamin. Duran Silveira. Nayara Moraes. E vamos falar do panorama dos festas internacionais para esse primeiro semestre de 2023. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Fechamos mais um semestre, então, como tradição, vamos conversar sobre o panorama dos fretes internacionais desse semestre que fechou. Vamos falar de preço, oportunidades, o que deu de loucura, se foi mais tranquilo,
se foi mais bagunçado, quais são as perspectivas para o próximo semestre. Vamos trocar aquela ideia de sempre, sem compromisso. Eu tô aqui com a galera do agenciamento de carga, aquele papo aberto para a gente discutir, trocar ideia, e aí eu vou contar com vocês também para os comentários. E já aproveitando o LCL de recados, como sempre, já tá aqui, já conhece o trabalho, lembra de seguir, lembra de curtir, compartilha, dá notinha boa nos agregadores de podcast, acredito que isso ajuda muito a gente. Nos siga nas redes sociais, a gente tá no Instagram, a gente tá no LinkedIn, estamos até no TikTok para agradar os jovens também, estamos lá para o pessoal ver corte de podcast. E se você tiver interessado, empresas, em apoiar esse projeto, isso aqui custa, isso aqui dá trabalho, isso aqui foi financiado no Finimp. Mentira, não foi no Finimp, foi um financiamento normal mesmo. E se quiser chegar com a gente, vem conversar comigo, entrar em contato, que tem oportunidades pra gente tratar vocês aqui como apoiadores ou gravar conteúdo conosco. E nós já temos apoiadores que eu sempre faço questão de falar deles aqui antes da gente começar. Eu tenho a Get, a Tax Customs, que acabou de entrar com a gente, a Interfreight, a DAT, a Ship2Ship, a Inglobal, Logcomex, Mauá Câmbio, nossa, errei, Mauá Câmbio e Nowports. Eu tenho que ajeitar os nomes ali, porque às vezes dá uns trabalhinhos. Então, essa é a turma que está nos apoiando. Conheço o trabalho deles na legenda da publicação, tem o link de todo mundo, as arrobas. E, claro, eu tenho que agradecer também a presença aqui dos meus amigos, a Nayara, da Fast Shipping, o Duran, da Lift Shipping, isso, e o Robson, da ES Logistics. As redes sociais deles também vão estar na descrição do episódio. Vocês têm LinkedIn, Instagram, tudo certinho, né? Então vai estar aqui. Não, que às vezes vem uns aqui que não tem Instagram, mas pessoas iluminadas. Eu acho impressionante isso. Bora então conversar. Comparado com o semestre anterior, me responda ao mesmo tempo. Foi mais tranquilo ou foi mais agitado? 1, 2, 3. Agitado. Sério? Nossa, então por favor, Robson, tu que faz tempo que não vem, me conta por quê. Eu acho que a competitividade entre os agentes de carga, dado a queda do valor do frete e a disponibilidade de espaço, principalmente lá no início do ano, fez com que houvesse uma competitividade muito maior entre os concorrentes, entre agente de carga, fazendo com que talvez essa carga ela estivesse mais à disposição do mercado, e deixando mais competitivo, deixando um pouquinho mais acirrada essa disputa, ou a disputa da carga, não das empresas, né? Uhum. E dificultando talvez a vida do agente de carga no sentido de conseguir aquela determinada carga, onde a margem de profit ela foi menor, dado ao valor do frete. Isso fez com que tivesse essa dificuldade maior se comparado ao ano passado, semestre passado, né? Então eu acho que, dado a essa questão, na minha visão, foi um pouquinho mais agitado nesse sentido, embora, se a gente olhar alguns dados do Datamar, várias empresas ou tiveram uma queda muito grande ou um aumento muito grande em algumas delas, lógico, dependendo da sua estratégia comercial, né? Que isso muitas das vezes não se reflete em profit, aqueles números, mas depende da estratégia de cada empresa, né? Quando cai o preço do frete, a qualidade do serviço chama mais atenção na hora de decidir? Dá para dizer isso? Eu acredito que, né, olhando pelo nosso lado, eu acredito que sim. Segunda pergunta, eu já sei da pauta, muito bem, mas vamos lá. Elaborem, por favor. Por favor, não briguem. Não, eu acredito que pelo fato do frete ter dado aquela recuada, e o serviço, eu acredito que para muitos acaba sendo uma questão de qualidade. Então, se você tem um serviço melhor do que o teu concorrente hoje, às vezes pelo fato da questão do frete em si, o teu serviço leva. Mas na questão de valor de frete, eu acredito que não mude muito pela questão da qualidade. A qualidade do Joãozinho é boa e a tua é mais ou menos. Então, e o frete do Joãozinho tá baixo e o teu tá bom, e só que a diferença, sei lá, 50, 100 dólares, às vezes não compensa. Tu fica com o serviço melhor, né? Uhum. Mas para muitos, né? Para muitos, o 50 dólares, né, centavos ali, enfim, é uma diferença muito grande, né?
Eu tenho uma opinião, quando a gente fala em qualidade de serviço, que talvez possa ser algo na minha cabeça, mas assim, nós vendemos um serviço. A gente de carga vende um serviço. Eu não tenho acesso à carga, eu não coloco a minha mão na carga, eu não tenho um produto tangível. Então eu preciso ter um serviço, é só o que eu ofereço. Então eu acho que às vezes a galera fica, o diferencial desse agente de carga está no serviço. Mas é o essencial que ele tem que fazer até um bom serviço, sabe? Então, assim, a gente vê que quando o frete está tão baixo e a gente vem brigando e não é por $100 e não é nem por 50, muitas vezes é por 5. E isso na cabeça até do agente lá fora, puxando um pouquinho aqui a minha brasa pro TLD aí, que é algo que eu faço também, o agente não consegue entender como é que o nosso, assim, poxa, vocês prestam um bom serviço aí, como é que vocês não conseguem cobrar por ele? Então, o mercado brasileiro é muito atípico até na negociação. Vê que só em Itajaí quanta gente de carga tem. E realmente a galera brigando e assim, você sabe, quando a gente briga por $100, nossa, realmente tá forte. A briga é mais acirrada quando tá barato, é isso? Sim, porque você não consegue colocar profit no frete. Hoje a gente estava conversando sobre o LCL, os níveis que estão no LCL. Como é que você vai colocar profit em algo que custa $1? $1 do frete. $1. É que eu acho... Existem clientes e clientes, Claro. mas eu acho que temos no nosso mercado muitos clientes que a gente chama, entre aspas, freteiro. Né? Sim. É o que manda o e-mail em cópia oculta para 30 agentes de carga. É isso aí. Então, Maravilhoso. E nem sempre ele manda em cópia oculta. Não, Ele manda para todo mundo ver que ele tá cotando com 30. porque em determinada situação, lá em 2021, ele estava pagando 12 mil e estava obtendo o lucro na sua carga. Hoje ele está pagando, vamos colocar uma média ali, entre 1.500, 2.000, 2.500, com a mesma mercadoria que ele pagava no frete a 12 mil. Uhum. Então, às vezes, ele fica brigando ou trocando de agente carga por $50. Às vezes é uma situação que ele deve repensar em termos de parceria. Sim, porque é só para um lado daí. Né? Exatamente. Então, porque o mundo Terra vai dar plana volta. capota, né? A terra Exatamente. plana Então, capota. em determinado momento, ele vai precisar dessa parceria. E quando faltar espaço e eu tiver aquele booking, certamente eu vou disponibilizar a quem esteve do meu lado também na vaca magra. Claro. Então, eu acho que tem os dois lados. Tem aquele cliente que, de fato, realmente faz questão da prestação de serviço. E tem aquele cliente que ele gosta de ser enganado, no sentido de ele aceita aquele frete mais barato, sendo que vai ter uma revalidação Isso. ou com uma validade mais baixa, com um curto prazo de 5 dias, sabendo que a carga não está pronta e esse frete naturalmente vai ser revalidado, porque a data da validade era muito curta. Então, existem várias situações, mas eu acho que vários dos clientes na atual conjuntura, daqueles que se permitiram, logicamente, houve uma fidelização maior em termos de serviço, que eu concordo com a Nayara, é o que o agente carga faz. Ele presta serviço. Uhum. Então, é mais do que, parece até redundante, né? Quando ele diz que o nosso diferencial é a prestação de serviço. Às vezes eu tenho discussões sobre isso, porque assim, é o que eu faço, só isso que eu tenho para te oferecer, um excelente serviço, não é nem um bom, eu preciso te oferecer um excelente serviço. Se eu não tenho isso, sai de cena. E onde é que vocês viram essa briga mais acirrada? É no marítimo, no aéreo, rodoviário, ou é em tudo mesmo? Eu acho basicamente em tudo. Mas assim, eu vejo que talvez Tudo? no marítimo... FCL, LCL igual? Eu sinto um pouco mais, para ser sincera, no marítimo. Eu vejo assim que no aéreo, a gente sabe que tem algumas empresas que trabalham com consolidadas próprias, e é lógico, conseguem ser mais competitivas, Uhum. tem uma frequência de saída, então se o importador ou o exportador, preciso que a minha carga embarque nessa data, é mais previsível que isso aconteça, então, mas no marítimo mesmo, empresa que tem até consolidada, alguma coisa para LCL, é muito mais acirrado. Eu vejo que a briga é muito maior, até porque o volume é muito maior. A gente fala de muito mais carga, muito mais players também no mercado para o marítimo. Então, na minha opinião, eu vejo mais acirrado no marítimo mesmo. Eu também tenho essa impressão, talvez as empresas que se tornam mais competitivas, elas estão mais voltadas ao marítimo
do que propriamente o aéreo, se torna muitas das vezes um nicho pequeno, talvez de todos os agentes cargas, usando localmente. Poucos são fortes ou são competitivos No aéreo. no aéreo. Mas boa parte deles podem se tornar competitivo no marítimo, né? Então eu concordo que o marítimo deixa mais acirrado, né? E você, Durancash? Olha, eu vejo, né, o marítimo ele é o nosso maior volume, vamos dizer assim, né, de todos os nossos concorrentes, mas eu acredito que olhando pela base dos outros modais, acaba tendo o seu, como posso dizer, a sua vantagem, né, pela questão da velocidade da tua carga tá chegando, porque às vezes tu fecha lá, sei lá, 1.000 toneladas, 600 tons ali no aéreo e no marítimo tu precisa esperar a tua carga chegar dentro dos teus 30, 40 dias aí, né? Então é muito, que nem a falou, é muito difícil comparar. Vai o que o cliente está precisando pro momento da carga. Se ele está precisando um marítimo com mais tempo ou se ele está precisando de um aéreo. Então, Até aproveitando, com essa queda do frete, vocês notaram um aumento de importações de maquinário de ativo fixo? Eu principalmente converso muito com algumas empresas e muitas estavam com essa campanha de vender realmente, não só agente de cargas, tipo trades, comissário de despacho, a importação e ex-tarifário de maquinário, porque teve essa queda no dólar, né? E começou a ficar um pouco mais atraente fazer a importação de ativo fixo. Vocês tiveram mais, digamos, breakbooks da vida, importação de maquinários, partes e peças para maquinários? Teve um aumento. Tiveram? Nós tivemos, mas acho que mais dado na estratégia adotada pela empresa, isso. que acabou culminando nessa facilitação, então houve, mas em termos de mercado, Jonas, não sei te dizer, confesso que não estudei sobre esse assunto ou tampouco Estamos aqui pelas perspectivas mesmo, né? Não vamos aqui com estatísticas. Não sei te dizer, mas pela empresa vejo que aumentou sim, e o quanto daí mais profissionalmente falando, esses desafios são interessantes, né? Que são cargas especiais, diferentes, cada um com a sua particularidade. Sim. Determinada não pode ser içada, determinadas não é autopropelente. Então são várias particularidades que tu tem que estar à frente do que pode ocorrer. E aí é uma grande vantagem competitiva, porque Exato. você realmente tem um diferencial para oferecer. diferencial. Eu tenho um know-how para fazer algo que nem todos os meus parceiros têm. É Tem. diferente de simplesmente embarcar uma carga no container 40 Sim, cubes. quando eu contava... Que todo mundo faz. Né? Nos Então, estaleiros tinha muito breakbook. Isso. sim. E aí é onde eu vi a maior variação de preço e prestação de serviço. Não qualidade de serviço, mas, por exemplo, tinha agência de carga que eu recebia impresso em capa dura todo o reporte da importação. Todas as fotos, o que aconteceu, horário tal. Enquanto que, digamos, eu fechasse com mais barato, não tinha uma coisa dessa. Exato. Que é uma operação que envolve muito dinheiro. Tanto do complexo pra próprio caramba. valor do bem, Uhum. quanto na própria operação envolve vários custos e alguns custos variáveis. Então, assim, realmente você tem que ter conhecimento, não é qualquer um que vai se meter a fazer, porque as custas no exatamente. meio do caminho podem ser bem altas. Eu por ser nós por sermos um agente novo, eu procurei focar no diferencial. Eu procurei fugir do básico, China, Brasil, e procurei pegar as cargas. Então hoje eu estou fazendo uma média para uma empresa pequena, né? Eu considero a gente pequeno, mas fazendo uma média de 6 a 8 breakbooks mês. É um belo volume, né? Então é um volume muito bacana para um Que é uma trabalheira para vocês, né? bastante, né? Não só pelo volume, mas eu acredito que a linha, né? A linha que eu procurei tomar para o direcionamento da empresa foi sair do comum. Uhum. Então, começar a pensar fora da caixa, começar a procurar mostrar nosso diferencial. Então, hoje, tanto máquina quanto os commodities na aço, vergalhão, as coisas, a gente conseguiu entrar no mercado com serviços diferenciados, com contratos diferenciados com os terminais em si, com o armador para
poder furar a fila, de ficar esperando ali 30 dias parado para poder, né, atracar sua carga. Então a gente conseguiu fugir disso e, né, eu vejo que é um mérito da empresa hoje, da Lift, de chegar no ponto de ser pequeno e estar batendo junto com os nossos agentes, nossos concorrentes maiores, né? Então, acho que nesse caso, para nós, foi né, agora pegando um parâmetro do ano passado para esse, foi um tiro para cima, assim, muito, muito bacana. E o que é legal, né? Você vai se diferenciar no mercado que tem um nicho muito pequeno. Né? Muito pequeno. Né? A gente fez um levantamento tanto com os amigos, conversando com os concorrentes nossos hoje, trabalhando e conversando com os agentes parceiros lá fora. É o índice fofoca, é o melhor que tem. Né? Então, a gente pega um pouquinho, escuta um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Então, né, o intuito foi focar numa coisa diferente, num serviço que nem todos trabalham, e tem gente que fala assim, pô, eu consigo cotar o frete pra ti, eu te mando o breakbook lá, mas aí tu vai lá passar o cara, tá passando 130 toneladas, enquanto, né, a gente tá trabalhando ali com 80, 50, dependendo do produto. Os caras metem a faca porque não tá muito afim de pegar e sabe que vai estar trabalhando. Uma coisa é você cotar e outra é você conseguir operacionalizar o que você está cotando. Porque muita gente vende algo que ela não vai conseguir entregar. Né? Então, eu acho assim, seria muito bom se a gente conseguisse fazer... Eu até falei isso hoje à tarde, que cada um ficasse um pouco na sua janelinha do seu know-how. Então, poxa, eu sou bom no projeto, eu vou atender aqui, eu não vou me meter de tentar fazer outra coisa, porque eu não vou entregar só para puxar o cliente. Ah, não, eu sou bom no reefer, eu sou bom no dry, a minha carga é China. É porque, assim, vira uma mistura, como tá todo mundo brigando por tudo, às vezes muita gente se mete e o cliente vai pelo mais barato. Aí, poxa, tô fazendo essa carga aqui, como comentou antes, tá vindo, tá funcionando bem, a operação tá rodando, eu tenho uma operação com know-how para fazer isso aqui, Aí o da esquina oferece um pouco mais barato. Aí o cara vai lá fazer mais barato. Daqui a pouco eu brinco assim, volta o cão arrependido. Volta o cliente assim, o cara não entregou. Então, já busquei carga em alguns agentes lá fora. Sabe? Eu digo, uma coisa é você cotar. Eu posso cotar qualquer carga. Será que vai conseguir entregar? Vai conseguir operacionalizar? E mudando um pouquinho de assunto, Guerra da Ucrânia já virou novo normal pra vocês? Tipo assim... Já virou uma rotina isso? Eu acho que sim, né? Ou dar umas zoadas assim, putz, cara, causou isso agora. Eu vou confessar que da minha parte, às vezes eu até esqueço o que tá acontecendo. Exato. Falando bem a verdade. Em termos de geopolítica, talvez ainda interfere, mas em termos... Não. Como Realmente ocorreu lá... No comércio exterior e na logística internacional. Não vejo que isso esteja interferindo, como ocorreu lá na ocasião, numa diferenciação do valor do bunker. Isso. Eu acho que hoje já está dentro de um novo normal, logicamente. A gente odeia essa frase, mas... guardar as proporções, né? Deus o livre. Mas não acho que, pelo menos das desculpas de armadores... não vem mais. Não tem mais... Não cola mais essa. Não tem mais vindo essa desculpa em termos de guerra, em termos de aumento de bunker, muito em decorrência dos conflitos. E foram encontradas alternativas, né? A minha carga não consegue ir diretamente até lá. Você embarca a tua carga na Turquia, vai um truck, dá-se um jeito. Foi dando-se um jeito para tudo que veio acontecendo. A gente só não dá jeito pra morte, né? Então... mais ou menos isso. Pagando a gente dá um jeito em tudo. Teve alguma legislação, alguma mudança, digamos, dos negócios em outros países, assim, que vocês lembram que chamou a atenção, que mudou um pouco o cenário da logística internacional? Teve alguma coisa assim? De legislação a nível internacional, nós temos a IMO, né, que deve ser aplicada, está sendo aplicada e vai ser aplicada com mais veemência nos próximos anos. Eu acho que isso, desde 2020, a IMO, que naquela ocasião se chamava IMO 2020, depois foi se postergando, IMO 2023. IMO, depois da pandemia a gente vê isso. Mais ou menos assim. Eu lembro que a minha dissertação foi iniciada como a IMO 2020 e tive que dar 2023 reticências. Quase com somebody love, né? E dizer que ela ainda realmente não estava sendo aplicada a legislação em si. Eu acho que isso deve interferir bastante, inclusive nos estudos na ocasião dos armadores, estimava-se que dos 10 maiores players ali
utilizando a Alphaliner, né, como base, estimava-se em 10 bi de dólares para essa adequação dos navios, ou em relação à mudança do combustível, ou da instalação do scrubber, que é aquela Os projetos de descarbonização. Né? Tipo me ajuda a filtro que lembrar, eles isso aí era para reduzir o negócio emissão lá que é o do... Que lá que o demônio solta o cheiro, como é que é o nome? do enxofre. O enxofre, Enxofre, isso. Aham. Meu Deus. Era Olha a pra minha reduzir- referência, mas enfim, A é para reduzir referência. o nível de Reduzir enxofre do o combustível, né? Exato. Sim. Pronto, temos um código pro podcast. Ah. Então, mas é para reduzir esse enxofre, né? É isso. E aí eu até queria perguntar, aproveitando, que bom que eu tenho alguém aqui que fez uma dissertação sobre isso. Essa adequação, eu imagino que ia ser muito cara, porque eu trabalhei em estaleiro e eu sabia o preço que era você, digamos, docar uma Tocar o embarcação, navio. cortar o casco para tu chegar, digamos, no motor para colocar um motor novo, se fosse o caso, que tem Uhum. motor muito antigo Sim. que é só trocando. Uhum. E tinha motor que dá para adequar, né? Nesse caso, haveria necessidade da docagem, mas eles colocariam o que eles chamam de scrubber, que é um filtro na Uhum. chaminé do navio. Teria que trocar os filtros, né? Teria que trocar o filtro, no sentido de manter o mesmo bunker, ou seja, não haveria o aumento ou a troca do bunker, mas tu haveria necessidade de docar o navio, que isso custa caro Aham. para o Manter armador, um navio parado. né? Parado. Navio parado é prejuízo, qualquer coisa Sim. parada é prejuízo. e tu acaba tendo esse investimento. Por isso que chegou-se na estimativa dos 10 maiores armadores em torno de 10 bi. Mas quando a gente está falando de 10 bi, não era 10 bi considerando o que os armadores faturaram 2021, 2022, 2023. Era na vaca magra. Sim. Aham. 10 bi na vaca magra era muito dinheiro. Muito expressivo, né? Ainda é muito dinheiro, mas refletia muito mais nos armadores naquela ocasião. Hoje, os armadores têm faturado 5 no trimestre. Então, Dá pra pagar. daria para... Dá pra Não, pagar não isso. reflete tanto. Mas se a gente levar em consideração os últimos anos armadores, boa parte deles ou no 0 a 0, ou pouco lucro ou prejuízo. É por isso Então- que a gente tá vendo, desculpa cortar, tanta embarcação nova vindo, apesar do frete estar baixo. Sim, eles estão começando a trocar, né? Trocar os navios, até a própria questão da velocidade, né? Que o navio vem e tá vindo numa menor velocidade, então às vezes tem os extra loaders, porque tem que colocar mais navio. O navio, ele tá vindo... Eu vi que eles Precisa vir eles mais reduziram, né, a devagar. velocidade do navio, né? Exato, também pela Essa essa questão foi uma das da estratégias. Né? descarbonização do... Ao invés de ele vir numa velocidade maior, 17, 18 nós, ele coloca numa velocidade em EcoSpeed, Most EcoSpeed, de 13, 14 nós, onde ele economiza combustível, Sim. economiza a emissão de enxofre. Só que, naturalmente, ele vai ter que colocar mais um querido na linha, na, né? na linha para trazer Para poder... a carga. né? Então, Uma estratégia para fazer toda a frota Sim, do que até navio que roda, trabalhar. né? Até que ele para faz dar um o round giro trip, de... ele precisa de mais um navio na linha. Então, assim, essa questão, voltando ao início da pergunta, eu acho que essa legislação, a nível internacional, eu acho que ela vai refletir com o tempo ainda mais, né? Sim. Lógico, se a gente for falar do ponto de vista econômico, isso não é tão bom, porque pode ser mais um álibi para os armadores aumentarem os valores de frete e tudo mais. Do ponto de vista ambiental, logicamente que isso é muito interessante. Quem vai pagar essa conta é a gente, não adianta, né? Mas que bom que estão pensando nisso, né? Com certeza, mas é importante mesmo, cara. É altamente poluente, se bem que eu acho que o transporte aéreo ele é mais poluente, né, do que o marítimo, né? Se considerar toda a quantidade de carga que o navio consegue transportar, exato. o aéreo é mais poluente, né? Proporcionalmente, sim. Proporcionalmente falando, né? Verdade. Vocês conseguem me dizer aí sobre, digamos, rotas da Europa, Brasil, África, Brasil, Ásia, Brasil? Tem alguma coisa interessante para mencionar que foi diferente nesse último semestre? Que subiu de mais um custo, desceu de mais algum custo? Eu acho que ele vem subindo gradativamente, né? A gente Pelo vê que menos. teve uma movimentação do frete agora de uma subida. Eu acho que tratando de Europa, aí a gente teve alguns problemas com parte de truck interno, né? Os inlands. Isso. A gente percebeu que subiram um pouco alguns valores pela própria questão de recessão econômica mesmo, né? Várias grandes economias mundiais em recessão e isso refletiu
Teve ali tempos que não tinha motorista para conduzir os caminhões na Europa, então, e nos Estados Unidos também teve esse problema. Consequentemente, subiram os preços do inland. A gente vê que o frete deu uma oscilada, agora voltou. A Europa, eu acho que começou a dar uma baixada, pelo menos a gente recebeu algumas informações dos nossos agentes parceiros agora que para julho, agosto, o frete deu uma reduzida, mas aí o outro lado está faltando espaço. Eu digo, a gente não tem onde ir passa. Então, você vê uma coisa tá boa, outra coisa tá ruim, então, mas eu vi, sim, nessa questão que mais teve diferença, alguns inlands, assim, um valor bem, bem diferente. Eu tenho percebido que, principalmente, Estados Unidos tem melhorado bastante, exceto... Perdão, melhorado no quê? Melhorado do ponto de vista de os navios, Que tava um em caos, tempo de né? espera. O tempo de espera tava surreal, né? Tava Ano um passado. Absurdo, inclusive na costa oeste. Isso já melhorou para o dia da atracação, mais um dia, mais 2 dias. Exceto no que tange a algumas linhas de rail, principalmente Chicago, que ainda é congestionado, mas exceto nesse sentido, houve uma substancial melhora em relação aos Estados Unidos. Talvez quem vai estar ouvindo assim, Robson, tu não deve estar operando com os Estados Unidos. Sim, temos problemas. Sim. Lógico que temos. Principalmente no que tange a coleta também, se for uma carga LCL. Mas via de regra, no FCL, se comparado a 1 ano e meio atrás, eu acho que estamos numa melhora muito considerável. Se for necessidade de um rail, em determinado momento pode a carga não chegar a tempo na rampa e acabar não pegando o navio de conexão, não chegando a tempo. Mas se compararmos a 1 ano e meio, eu vejo uma grande melhora. O que tange... Oi? Concordo. Se pegar o parâmetro de 1 ano e meio para trás para agora, a gente teve uma melhora na questão do tanto de frete, da questão do navio, dos atrasos que estavam tendo pro momento atual. O momento atual agora nosso está tendo uma evolução, tanto é que os clientes estavam acostumados, né? Estavam acostumados com muito atraso e hoje eles já estão entendendo que o negócio deles está fluindo um pouco melhor. Isso acaba, né, para vários lados é bom, porque a mercadoria dele embarca antes, automaticamente ela chega antes e, né, dependendo o que ele está vendendo ou adquirindo, ele vai ter um retorno mais rápido e automaticamente fazer uma nova importação. Então, para esse caso, eu acredito que... A confiabilidade no Booking tá maior, então. Eu lembro, acho que foi no último podcast do Panorama, o Cassiano estava falando disso, que o índice de confiabilidade que ia embarcar tá subindo agora. Sim, quem gosta muito de estatística, eu particularmente gosto, procure no LinkedIn ou nos sites Sea Intelligence. Boa página, é verdade. Ele é muito legal esse site. Sea de mar, gente. Intelligent. Sea Intelligence. Muito legal, eles trazem vários panoramas, inclusive estatística, e essa é uma que é a curiosidade das saídas, né? Das saídas e a média do transtime tem atingido e tem crescido esse aumento, né? Então a gente percebe isso, ainda talvez não o ideal. Eu acho que está em 30%, 40%, se eu não me engano. Eu li algo recentemente sobre. Sim, próximo disso. Tá baixo ainda, né? Sim, mas assim, perto do que estava, melhorou. Era o que antes? 20? Estava bem baixo, estava 10, 20. Eu acho que alguns armadores, inclusive nós fizemos um monitoramento nesse sentido, alguns armadores têm atingido alguns em torno de 70% Sim. da curiosidade, 60%, 70%, que acaba sendo até uma estratégia a ser utilizada, né? Dependendo do tipo da carga, da carga em si, se ela é urgente ou não, acaba se aplicando esse armador para aquela determinado cliente, né? Então, assim, em termos de perspectiva, se comparado a 1 ano e meio atrás, a 1 ano, acho que estamos melhorando. Os processos têm fluído numa maior normalidade, né? Assim, os atrasos não têm sido tão grandes. Você consegue coletar já uma carga, foi muito pior, por mais que em relação a custos tenham aumentado um pouco, começou a melhorar, né? Começou a ter mais vazão, o processo está fluindo mais tranquilo.
E isso, às vezes, é ruim, porque o cliente Que acaba... tudo que eu sair conforme planejado é ruim? Não, Pera, não nesse sentido. Tá. É bom porque... É bom, lógico, mas está se acostumando a que o negócio funcione. Sim. Pode ser As que... pessoas ficam mal acostumadas. Mal acostumado. Então, à medida que a gente vai chegar num peak season daqui a pouco, Ásia, por exemplo, é tendência que alguns armadores, principalmente agora, nós estamos hoje, início de julho, né? Ainda em julho, nós teremos dois blank sailings Isso. em julho, e isso tende a dar uma mexida no O pessoal já mercado. não estava mais acostumado que isso estava Disponibilidade, acontecendo. exato. Então, Navios de menor capacidade vindo para o Isso. Brasil, então a gente vê hoje Kindle, o Nimbo mesmo, tulhado de carga, né? Então tá demorando um pouco mais para conseguir um book, para conseguir um espaço. O pessoal fica mal acostumado, exato. verdade? Então, Concordo. quando tu explica para o cliente, querido, não consegui booking, Obviamente que é a gerência explicando, né? Querido, não tem booking. não tem book, nego. Nego, não tem booking, nego. Alguns que a gente conversa, eles estão, antes mesmo, eles estão solicitando book mesmo sendo sem tarifa, né? Ó, solicito o book aí, mas eu não tenho tarifa ainda. Pô, mas preciso embarcar a carga dia 23, beleza, eu vou pedir teu book, mas assim, ó, não tem Não tarifa. dá pra fazer isso sem tarifa? Ele acaba sendo uma estratégia Uma de venda. estratégia, né? Mas Porque estratégia de venda. você vai ter o booking na mão, eu tenho aqui o booking e eu tô te passando o valor. Eu, como importador, já tô nervoso aqui só de pensar uma coisa dessa. Como é que eu vou reservar uma coisa que não sei o valor ainda? Mas assim, eu digo, tem que ter cuidado com a questão, assim, aí tem o prazo de cancelamento com o armador, determinado armador tem um prazo, Exatamente. entra naquela questão de que muita gente faz o chamado booking ghost para vender e às vezes não honra, não vende. Isso é complicado. Então o que a gente estava Booking conversando, ghost? tu vai lá, faz um monte de booking com o armador e se compromete de entregar carga, mas nem sempre consegue. Que eu digo, é a estratégia de empresa, né? E é a estratégia de cada empresa, como vai trabalhar, se é certo, se é errado. Eu acho que cada empresa entende da sua estratégia. Mas para o cliente, hoje em dia, como a gente vê essas revisões de frete, né? A gente teve aí semanas, assim, nem semanas, o frete mudando do dia, literalmente do dia para noite. Hoje eu recebo, fechei uma carga, o meu agente me falou de manhã que estava determinado valores e a gente manda a instrução, no outro dia conseguiu o booking, mas o frete já é outro. E aí, como que você explica para o cliente que isso está acontecendo? É complicado. Então é aí que a gente vai voltando lá no começo que a gente falou sobre ter o cliente que é parceiro. O cliente que ele sabe que do jeito que você trabalha, Que ele sabe da importação, né? Porque ele sabe a transparência da tua empresa. Primeiro, eu acho que isso é muito importante, você criar esse canal de transparência, de que o cliente, ele entende que você está sendo transparente com ele, que você está falando a verdade, e também entender o que está no mercado, porque a gente fala assim, é muito redundante a gente falar o que está acontecendo no mercado, não é? Muita gente da nossa área, que trabalha no dia a dia, que tem cargos expressivos, muitas vezes não sabe o que está acontecendo. A própria questão, eu brinco todo ano, o feriado chinês, a Golden Week. Gente, todo ano acontece, todo mundo sabe o caos que vira. Por que todo importador deixa para última hora? Na última hora ele já sabe que vai ser um caos. Mas o que eu tenho aprendido nos últimos dias, o óbvio precisa ser dito. Então a gente tem que ficar... Precisa ser relembrado. Exato, ficar nessa troca com o cliente. Amigo, meu querido, vem cá, tá acontecendo isso. Então, mas às vezes o outro lado, o cliente é tão, pelo preço, ele quer o mais barato, ele quer que ele não te dá voz, ele não deixa você explicar o que tá acontecendo. Aí nesse sentido, ele não tem parceria com ninguém. Exato. Ele é obrigado a guardar uma tarifa que é atualizada a cada 7 dias. Exato. Ele não vai conseguir o booking em 7 dias, na sua grande maioria, falando num cenário não tão favorável. E ele não tem parceria com ninguém, porque ele troca o agente carga por causa de $50. Aí é o que eu digo, e volto arrependido. Exato, então às vezes... Vocês devem dar muita risada, né? Vale Quando volta, vocês ficam arrependidos assim, olha só quem tá de volta.
Às vezes é raro, mas acontece. É raro, mas acontece. Às vezes. Olha o sorriso dos três aqui, acontece pouco. Olha. Mas acaba sendo chato até, porque assim, eu que digo, a gente preza pelo tentar explicar da melhor maneira. Né? O nosso objetivo em nenhum momento é ferrar com a vida do cliente, é atrasar a produção. Até porque vocês não ganham dinheiro com isso, né? Não, exato. Eu várias vezes eu sou muito transparente em dizer e eu realmente prefiro perder uma carga do que causar um problema para o meu cliente. Sem dúvida. Se eu já sei que aquilo é previsível, se eu já sei assim, já tá dando tudo errado, já tá começando errado, não consigo atender, daqui a pouco assim, é algo que eu não tenho tanto know-how, o meu agente não tá com um valor bacana, mas ficar insistindo, eu prefiro perder e deixar transparente para o cliente. Não consigo te atender nesse momento. Fecha com outro, cara. Mas me deixa a porta aberta que numa próxima oportunidade eu vou tentar melhorar. Do que eu já causei. Então, nosso objetivo não é ferrar com a vida de ninguém. Muito pelo contrário, é ajudar. Nós somos facilitadores no meio desse processo. Só que às vezes o cliente fica muito focado no dinheiro. Eu entendo, o dinheiro é muito importante, é o que move todo mundo. Se é o valor que vai agregar no produto dele, que vai para a prateleira, ele não vai conseguir vender se o frete for alto. Só que tem um outro lado, né? Só que muitas das vezes esse $200 que ele for pagar a mais, ou que ele garanta o seu booking, ele tem a carga na mão, ele vai embarcar. Exato. E ele consegue trabalhar essa mercadoria chegando ele vai aqui dissolver, né? Aquele custo, então, ele vai do que trabalhar. Às vezes deixar, postergar 2, 3 semanas, embarcar num serviço com transbordo, e aquela carga que chegaria em 35 dias, chegar em 60, se não pegar aquele outro armador que dá a volta ao mundo com 3 assim, e no transbordo ainda previsível, porque no meio do caminho ainda às vezes o armador coloca mais um transbordo. E vem com aquele aviso que a gente adora receber de que por problemas operacionais... Please note, do operational problems, we have to... teve que parar, fazer um transbordo. Então, e como é que você explica pro cliente? Porque o cliente não quer saber quem é o armador, ele quer saber... Lê a letra miúda do Belém, aceita e bora. Só que ele quer saber que ele fechou a carga com o agente de carga. E ele entende que você que escolheu trabalhar com esse armador. Então você é responsável por isso que está acontecendo. Mas funciona assim. O que eu acho interessante, se eu tivesse vestindo a camisa do importador, a gente sabe que são várias... Eu sou importador, não. Vamos lá. Várias variáveis no que tange à importação, ao pagamento da carga. E às vezes o importador não tem um prazo para pagamento. Mas quando ele trabalha com seu estoque, pode ser até reduzido, mas se ele, na atual conjuntura, embarca parte do processo dele para serviço direto e parte no serviço dele, dos containers dele, num serviço com transbordo via Europa, por exemplo, Ásia via Europa, ele consegue ter uma redução considerável no seu valor de frete. E muitas das vezes, os agentes de carga que têm um contrato com o armador, ele tem uma facilidade muito maior para oferecer esse serviço e com custo mais reduzido. Muitas das vezes com $300, $400 a menos do que o serviço direto. Então ele consegue, muitas das vezes, manter o seu estoque no mar e conciliar com outros serviços diretos. Então, do ponto de vista de importação, do ponto de vista logística, armazenamento, estoque, controle de estoque. Se é um importador que tem um fluxo de caixa relativamente bom, ou que ele tem um prazo de pagamento com o importador, vejo que esse é um cenário onde o importador não passa puro. Sim. E ele consegue negociar muito melhor uma estratégia que dá certo, né? Em termos de economia, de valor, em termos também, muitas vezes, de economia de local de armazenamento, num armazém. Muitas vezes pode não ser próprio, ele não precisa ter um armazém, às vezes, de 15, 20 mil metros, ele pode ter um de 10 e ele manter parte dessa carga. Se essa carga chegante, ele pode entrepostar ela também, né? Usa parte do entreposto ali para deixar a carga dele armazenada e conforme for usando, ele vai tirando, né? Ele vai acompanhando o estoque dele dentro de casa e ele sabe que tem um estoque guardado. Mas sabe qual que é o problema de tudo isso que vocês estão falando? Dá trabalho.
Ah, sim. Eu ia chegar, porque tá assim, pela o Braille. importador, Exato. ele precisa ter uma programação muito certinha, né? O Os setor caras têm dele que ter planejamento, de cara. planejamento de compra e tudo, de estoque, tem que bater, porque assim, a mania do brasileiro, né, de deixar tudo para a última hora. Então a gente vê que tem várias empresas que estão, é lógico que aí são outros, talvez, motivos financeiros, econômicos, enfim, mas assim, deixa para fazer o pedido da carga dele para embarcar e daí vem aquela, né, a fábrica vai parar, tudo vai parar, Mas acelera o eu navio, porque ele deixou para cima da hora. Eu senti na pele isso. Porque assim, eu trabalhei em alguns estaleiros aqui da região. Um estaleiro não tinha planejamento. Outro estaleiro tinha um setor de planejamento. Adivinha onde é que eu economizava mais no frete? Aquele que sabia me dizer quando é que a mercadoria ia ficar pronta e quando é que ela tinha que estar aqui no estaleiro. E ele sabia me dizer de carga que ia ficar pronta daqui 12, 14, 16 meses. E eu já sabia, por histórico, se eu ia ter que embarcar full container, ou flat rack, LCL ou aéreo. E aí quando eu chego pra gente de carga, eu falo assim, ó, eu preciso fazer um bid aqui contigo. Para esse semestre, eu tenho essa quantidade aqui. E essa era realmente a quantidade. Já começa aí, né? Porque os bids... né? Eu tenho 5 mil containers em 6 meses. Aí vai lá e embarca 200, né? Tipo, não. Eu chegava realmente assim, muito Se próximo. for 200 é uma sorte ainda. É. Pois é. Então, eu chegava... Por quê? Eu tinha planejamento. Né? Porque tinha um outro departamento. Porque eu era o cara da importação. Eu não era o cara responsável por fazer o planejamento do que um estaleiro precisava, do que uma indústria precisa. Né? Ou seja, é planejamento, cara. E o que você economiza tendo planejamento por isso é que eu acho que surreal, vale a pena, sim, esse planejamento, essa noção do que tu precisa. É lógico que a gente tem empresas que importam vários tipos de cargas. Sim, não é apenas um tipo de carga, mas cada um no seu quadrado. A gente vai entender talvez o transporte, vamos entender da logística internacional e nacional se for necessário, e a indústria vai entender da indústria. Sim, sim. Então, o que eu vou precisar nos próximos meses, já com o meu fornecedor, já com o meu transportador. Então, já alinhar tudo isso e planejar de uma maneira saudável, segura, e ali tu consegue barganhar e economizar bastante, principalmente se numa determinada dessas cargas, ao invés de eu trazer um full, haja necessidade de trazer um aéreo. Sim. Ali já foi-se todo o planejamento do semestre em termos de valores. Aham. É isso aí. Então, esse tipo de situação parece, como ela comentou, parece que o óbvio precisa ser dito. Sim. Eu acho que são várias situações, né? Principalmente fluxo de caixa, que na atual conjuntura fazer uma negociação com produtores na origem com prazo de pagamento, não é qualquer empresa que vai conseguir, mas é uma possibilidade e se consegue muitas vezes economizar. É que é um ganho a longo prazo. É. Você fazer esse tipo de planejamento é um ganho a longo prazo. E as Sim, pessoas não é uma mudança, né, do dia para noite que você vai conseguir encaixar, Sim. ele vai entrando, né? Vai virando depois uma coisa automática quase que que vai se alimentando. É quase que um just in time, Sim. não Mas vamos- arrisca, mas quase que isso. Mas vamos parar com o desabafo um pouco e vamos voltar aqui no tema. O que vocês estão notando, assim, digamos, de segmentos de mercado? Vocês estão notando, digamos assim, quais que estão mais aquecidos, quais estão mais embaixo nesse último semestre? Digamos assim, químicos, fármacos, alimentos, eletrônicos, automobilístico. O que vocês estão notando assim, pô, isso aqui cresceu, não, isso aqui está mais fraco agora? Vocês conseguem dizer, assim, alguns segmentos que estão melhores ou piores? Químico e alimentício cresceu muito. Eu falo do alimento, bebida, vem crescendo bastante. Exportação mesmo? Importação. Importação de alimentos? Exportação, vem muita coisa de fora. Mas é Vem commodity muito. ou Não, de produto já pronto para consumo? Produto pronto. Chocolate, carga refrigerada, vegetal, batata, tem de tudo, né? É um ramo que nunca para. Tem muita movimentação. A questão de importação de vinhos, a gente vê que da pandemia para cá também cresceu bastante. muito, né? O consumo do brasileiro. Motivo para beber é que não voltava, né? Exato, então tem movimentado e isso movimenta também no rodoviário, se tratando aqui de América do Sul, né? Vem muita coisa de Chile, Uruguai, Argentina, então
vem crescendo bastante, e o fármaco também, concordo, acho que vem crescendo. Tem empresas especializadas também já nesse nicho que precisa de uma atenção muito especial, né? Não é trazer de qualquer jeito, tem regras, tem, enfim, N situações que envolvem aí você trazer o fármaco. A questão da carga perigosa é sempre sensível. É sempre sensível a carga perigosa, mas também a gente vê que vem crescendo. As questões de solicitação de cotação, embarque mesmo, a gente vem recebendo bastante coisa. Construção também, né? Construção civil? Construção civil deu um boom, assim, gigante. Eu vejo por nós, né? A questão das importações, assim, teve um boom muito grande. O que a gente trazia de 1.000, agora a gente está trazendo de 5.000, então acredito que... E eles também estão se programando para final de ano. O aço, principalmente? O aço, principalmente, né? Aço e vergalhão? Exato. Vergalhão, aço, galvanizado. fio máquina e aí por diante. Então, eles acabam que... eles já colocaram na cabeça que para o segundo semestre, normalmente, a gente tem aquele aumento básico da demanda, porque automaticamente, né, na questão dos breakbooks, eles acabam que final de ano as pessoas querem mexer nas suas casas, ou criarem os seus... Fazer uma reforminha? Fazer uma reforminha básica, e essas básicas às vezes vai aumentando. Aí tem As reformas que nunca acabam na Exato. casa. Aí vem o pessoal que né, tá empreendendo, quer abrir um galpão, quer construir um galpão, quer pegar esse galpão, aumentar ele para, né, construir ele para poder tá alugando para as empresas que estão importando. Vou dar um exemplo, né? Brinquedo, por exemplo, quer armazenar em algum lugar. Então, eles estão trabalhando com estoque. E daí vem a questão também do alimentício, vamos dizer, no commodity que precisa para a fábrica, que vem os químicos alimentícios, né? Que vem para a parte da farinha, por exemplo. Vai trazer farinha para poder fazer um material específico, atender o pessoal da Coca-Cola, por exemplo. Muito insumo, né? Vem muito insumo vem de fora. Vem demais. Então, se você tem né, que nem a gente tava falando, tem um caixa na empresa, a empresa tem um caixa bacana, ou um prazo até com o exportador lá fora, para começar a pagar a mercadoria em 30, 60, 90, 120, isso faz com que você importe adiante as tuas importações, ou armazene, ou entreposte, para que conforme essas mercadorias vão sendo utilizadas, eles começam a trabalhar com a importação de volta. E isso pega, né, no momento de agora, a questão do dólar baixo, porque ele está fechando o teu campo para comprar carga. Uhum. Muitos fecham 30% só por garantia, e os outros 70% paga depois de 120 dias depois que a carga chega. Então vai muito da negociação do cliente com o exportador, né? São pontos. Que eu acho que era um nicho que vinha crescendo bastante, mas acabou dando uma reduzida em decorrência da mudança na legislação nacional, que é a importação de painel solar. No início do ano houve um aumento, e depois vai ser escalonado, né, o aumento desses impostos, que eu acho que seria muito interessante para o país, do ponto de vista de geração de energia limpa, e também, lógico, não esquecendo do nosso business, a quantidade, do volume que o painel solar ele traz. Santa Catarina tem um benefício fiscal, né? Para painel solar, né? Tem. Ainda tá em vigor, né? Tem. Sim. Então isso foi relativamente lamentável, a imposição desses impostos, e principalmente gradativo, iniciando com 15% e aumentando escalonado nos próximos anos, que tu acaba não beneficiando e desestimulando a importação. Mas principalmente nem entro tanto no mérito da importação nesse momento, mas entro no mérito dessa possibilidade de economia das casas. E daí, voltando, sim, lógico, para o nosso segmento da importação, do transporte internacional, isso desestimulou muito a importação e, logicamente, caiu o volume. E algumas empresas que estavam pensando em investir muito para esse ano, acabou aumentando os seus estoques e havendo a necessidade de parar por um tempo, por algum determinado período. Teve um tempo que veio um volume muito expressivo. Exato, né? Porque realmente as vendas estavam muito grandes desse segmento. Então, quando tu tem o estoque,
daí entra naquela seara que a gente comentou anteriormente, né? Eu poderia até ter um planejamento, parte serviço direto e parte serviço com transbordo, mas se algo muda na legislação, isso já pode interferir. Então, muitas dessas empresas tinham um estoque muito grande porque a saída estava muito grande. Então, nesse sentido, concordo com os colegas em relação aos outros produtos, mas eu só gostaria de trazer essa lamentação em relação ao painel que, dada a mudança na legislação. É que nem você falou, ele deu o boom, e esse boom as pessoas falaram assim, pô, tem que comprar mais pra eu já ter isso em mãos e eu já repassar pro cliente. Eu vou conseguir vender se eu tiver, né? E nesse boom eles compraram muito, o estoque encheu e a venda... Dado ao aumento do... Exato. Inclusive para o consumidor final, né? Exatamente. Que outro produto também que vinha numa crescente de importação, questão de armas, né? Airsoft, arma de fogo mesmo, era um mercado que vinha numa crescente bem expressiva e com a questão de mudança de governo também, né? Impactou bastante. De vários clientes haver necessidade de cancelar o pedido, alguns já pago, num primeiro momento de calibre de restrito, 556, de 762, em algumas situações, ou não necessariamente restritos, mas de grosso calibre, e carga lá parada no porto, aguardando definição. Sim, Depois vem instruções, desunitiza, manda para o armazém do importador e vamos ver o que se faz. Né? Isso também, porque não é um tipo de mercadoria simples. Nossa, transportar, não sim, é qualquer tem várias licenças, né? Nossa, só de lidar com o comando do exército já não é fácil. Exato, então foi um nicho que assim, a gente sabe que alguns agentes até se especializaram um pouco nesse nicho de mercado, foram atrás de conseguir todas as certificações, porque tinha uma perspectiva muito boa e que com a mudança do governo já realmente mudou completamente. Então, o nosso também é muito sensível a essas coisas externas, né? Não é só o que está acontecendo no dia a dia ali, o frete subiu, não, tem tanta coisa externa que influencia, né, a gente está conseguindo performar a carga ou não. Como é que tá com a Argentina? Eu até quero gravar em breve um podcast para falar só da Argentina, mas eu queria saber a opinião de vocês também, que a gente sabe que para o pessoal receber o pagamento e tanto o exportador no Brasil quanto o exportador na Argentina, a Argentina está segurando, o Banco Central da Argentina está segurando por 6 meses no mínimo. Aí né? eles acabam fazendo o quê? Usando as contas fora, né? Para poder receber e fazer todo... Né? Eu penso assim... Eu já sei de empresa que está recebendo através de Bitcoin. Exato. Para fugir disso. Eles procuram uma segunda forma, né? Um plano de escape para poder receber e manter a sua rotatividade de vendas, principalmente aqui para nós no Brasil, que eu vejo que é bastante forte com produto, com a parte de insumo. Então, principalmente soja, é uma coisa que eles estão mandando bastante, farinha de soja de lá para cá. E a gente faz com que isso acabe nos ajudando de uma certa forma na questão para nós em serviço, né? Porque a gente consegue atender, mas não eles em si, porque essa questão de mandar dinheiro, muitas vezes o cara daqui do Brasil leva em dinheiro, que eles fazem operação no dinheiro, para não usar a moeda deles, e a diferença do pagamento eles mandam para fora. Então, são pontos que se trabalham, né? Caramba. Até operação Argentina-Cuba, por exemplo. São pontos que a gente tem que trabalhar, onde ficavam batendo na tecla assim, cara, não consigo, preciso mandar coisa... Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Daí, entendeu? Né? E aí os dois países com problema, e você fala assim, pô, como que a gente vai resolver? Se o cliente fechou uma operação, sei lá, de 200 containers, o cara quer mandar para Cuba. Cara, vamos mandar isso para Cuba? Mas dá para piorar, pode ser uma triangulação via Venezuela. Né? Eu ia falar agora, e vamos mandar via Laguaira e vai ficar tudo bem. A Venezuela agora já tá com bons olhos, né? Os Estados Unidos está comprando o petróleo deles, né? Desde que começou a guerra da Ucrânia. Tá impressionante como volta umas amizades rápido. Atendi um cliente uma vez, cara, ele achou ureia. Ele tava querendo ureia, mas não queria trazer da Turquia, ele achou um lugar para trazer ureia. Aí ele achou a ureia na Venezuela. Essa ureia era russa, não é possível. Era da Venezuela. Uhum. Só que daí a gente começou a pesquisar, não, beleza, vamos começar a atender. Como que nós vamos fazer essa mágica? Consigo te atender. O cara queria 100 mil toneladas. Porra,
Eu falei assim, não, cara, tu quer isso aí? Porque assim, a ureia é um produto muito barato. Aham. Era um produto muito barato, então a quantidade dela é muito grande. Eu falei assim, cara, eu consigo, eu vou atrás dessa operação pra ti. Eu quero fazer pra ti isso aí. Eu gosto de um desafio. Isso tem que ter uma dor de cabeça, né? Tem que se incomodar. Tá, tá muito calmo, né? Se não se Só pra incomodar, paz. não valeu a pena. Nem sai da cama aí. Então a gente começou a procurar. A gente conseguiu achar a operação pro cara, só que assim, não vinha Venezuela pra Brasil. Não vinha. Não tinha forma. O cara tinha que adiantar não sei quantos milhões na frente, porque tinha que pagar o frete antecipado sem uma garantia de que ele ia receber a mercadoria dele. A gente começou a estudar outras formas de trazer essa mercadoria dele. A gente conseguiu trazer a mercadoria dele. Mas o que a gente fez? A gente pegou da Venezuela, a gente mandou pra África, e da África a gente trouxe pro Brasil. O pagamento ou a carga? A carga Nossa senhora. E continuou valendo a pena. valeu, porque o preço de venda automaticamente pros fazendeiros aqui, Sim, ele acaba repassando. Alguém pagou a conta. Alguém pagou a conta. Né? A minha operação foi a logística. Eu dei um jeito na logística. Sim. Eu como a achei- gente fala, vamos separar cada um na sua caixinha. É, né? eu Eu preciso achei- resolver o Eu problema achei que seria da uma logística, coisa né? impossível. Achei que fosse uma coisa impossível de fazer acontecer, porque, tipo, na tua cabeça, assim, você nunca... Pô, cara, Venezuela, né? A gente... Venezuela com África. Mas porque tinha alguma restrição dos armadores de vir Exatamente. da Venezuela De- para... Desde a questão da atracação lá, porque não era certa, porque podia ser que ele atracasse e não saísse com a tua mercadoria, porque, né, tendo a rampa para carregamento lá de, sei lá, 25 mil tons dia, então você preencher os 25 mil tons, não é só a carga do cara que tá entrando. Tem mais outras coisas acompanhando o navio de lá. Então, para poder trazer a carga dele, a gente teve que achar uma solução. E a solução foi pegar um armador que estava fazendo esse tipo de rota, mas a rota dele não vinha para o Brasil direto. Ele subia para a África, a rota dele acabou, né, fazendo aí uns 75 dias, mas subiu, ele adiantando o pagamento todo na frente, porque ele, além de pagar a mercadoria dele na frente, ele teve que pagar o frete na frente. Teve que pagar o frete na frente. Quanto dinheiro que ele desembolsou para essa carga dele chegar aqui no Brasil. E essa carga, né, automaticamente estava num processo de muita gente querendo comprar, o volume estava muito grande para eles venderem. O que o cara fez? Pagou. É, o E que detalhe, dita o negócio sempre é a oferta e a demanda, e- né? e daí- O que e veio o vai ponto. ditar. O cara, ele não tinha dinheiro para englobar tudo. E, né, isso na conversa que a gente teve. Sim. Ele começou, ele já tinha vendido no tempo, a gente passou, acho que uns 40 dias negociando para conseguir chegar no ponto de falar assim, e nesses 40 dias que a gente passou negociando, ele passou negociando com os clientes dele. Já vendendo a mercadoria vendendo. antes dela Uhum. chegar. Então ele tava pegando o dinheiro antes. Também fazendo me dá 30, 40%. Mas ele chegou a endossar o BL ou não? Não, Não, fez. Era na Cortou e confiança. revendeu. E aí ele exatamente. já tava, Cara, eu te vendo, me adianta 30, 40%. Só que assim, aí né, a gente bota vem aquele ponto, né? Qual foi o caminhão que ele recebeu em troca disso? Porque voltou muito. Pra ele ter feito toda essa operação e ele ter conseguido, Ah, sim, por isso que eu Porra. falei, minha pergunta, valeu a pena no final de tudo isso? Porque assim, você pensa numa logística que é custosa, né? exatamente. E você parar E ir arriscada, no transporte, principalmente. Exato. caramba. Ele, muito ele, arriscado. ele arriscou muito, assim. Ele arriscou muito. Não tinha algo tranquilo nessa operação. Não. Não, nada. Porque, Venezuela, inclusive, África. um dos pontos... Ah, e eu não Ureia. duvido que essa ureia fosse russa. Que a Rússia Sim, tem porque muito ureia. a Venezuela não produz, eu não sei se eles têm Cara, produção, eu- né? não Ou sei se a tiver- Venezuela assim, ó, produz ureia, é que gente. ou se tiver talvez uma produção A empresa muito pequena, é PEC não- vem na Venezuela. Ela é uma estatal dos Estados Unidos. Então, essa compra que ele fez já vinha de tempo. Só que no tempo que ele estava, ninguém conseguia fechar a operação para ele. Aham. Então, compensou ele comprar da Venezuela e não trazer da Rússia. E compensou automaticamente ele botar o dinheiro todo na frente para poder receber isso depois. Na época, na conversa ali, ele falou assim, cara, tô negociando com o BNDES. Eu falei assim, pô. Porque, né, tem o histórico. Para te ter o BNDES por trás, tu tem que ter uma ficha 100% muito Nossa, boa. é uma bucha, porque é Sim, financiamento, não né, eles cara? não Baita aprovam financiamento. qualquer... Não é qualquer um. Não é só ter crédito. Então, não é só ter crédito, É. exatamente. Não é só tu ter o calção para poder pagar, Aham. né? Então, ele tava nessa negociação, mas que a forma mais rápida que ele fez foi o quê? Eu vou pegar o dinheiro dos caras, tô vendendo, eles confiam em mim,
e vou fazer o negócio fluir. Assim foi. E aí, Pode confiar, mas que bom que deu certo, né? Porque Mas senão eu já- acho que aí que Teria que se mudar tá para o Paraguai, a Nossa. questão de esse aí nós. é pra bem longe. Esse aí é Uhum. pra bem longe. Eu acho que aí tá a grande questão de nós, como agente de carga, ser assim, a cabeça pensante por trás de tudo isso. Porque às vezes o cara ele sabe do quê? Eu sei vender ou comprar o meu produto. Como que eu vou fazer para chegar no outro lado ou para vir? Eles às vezes não têm ideia. Então o nosso trabalho é justamente esse, tentar achar para ele uma Expertise do negócio. exato, achar uma melhor maneira que isso vai chegar, de uma maneira que nem sempre vai ser a mais barata. Talvez essa com certeza não foi a maneira mais barata, mas foi a maneira de fazer o negócio acontecer. Eu acho que a grande pegada Pra não ter sido barato, mas foi mas lucrativo, aconteceu, né? mas Viabilizou. e aconteceu, a carga chegou, que É era o isso aí. principal. Ele queria a carga no Brasil e fez acontecer. Então, eu acho que a principal pegada para nós, como agente de cargas, é realmente isso. Eu acho que o nosso diferencial, como a gente falava, Isso. não é a qualidade do serviço, e sim ser essa cabeça pensante por trás de tudo isso. Aham. E a gente paga para alguém estar pensando como é que vai nos ajudar lá do outro lado. E qual que é a expectativa de vocês pro próximo semestre? Mais ureia da Venezuela? Olha, eu acho... Qual que é a expectativa de vocês? Frete vai subir, frete vai cair, vai ter muita rolagem de navio? A gente já vem vendo uma crescente do frete, né? A gente vai Isso. acompanhando agora, pelo menos ali, tratando mais de Ásia agora, que a gente recebe Isso. mais dia a dia, mais atualizações, a gente vê que vem uma movimentação já de informando que vai ter GRI, que né, os valores Isso, vêm peak season vem aumentando, aumentando e- peak season. Isso aí é o clássico do segundo porque semestre, né? exato, o segundo semestre sempre... É dia das crianças, em seguida vem Natal. Natal. Black Friday. Black Friday, então... Eu vejo um mercado bastante cauteloso, porque analisando as variáveis, né? A gente tem o PIB nível mundial crescendo em torno de 2,1, 2,3, com algumas agências fazendo esses ajustes, igual Telecena, para quem anda mais Nossa, velho, sim. de hora em hora. Nossa senhora. E- Tu condena a idade, né? E quando a gente olha, a gente até falou ainda há pouco, os pedidos dos navios, a gente vê isso muito inversamente proporcional. A quantidade de navios que vão estar nos próximos anos. No entanto, a gente também tem a IMO 2023, que muitos desses navios que estão circulando hoje tendem a ser retirado ou sucateados. Então, realmente, não sei. Mas é verdade. A gente Essa fica- volta tá pra dizer que não sabe. Porque são muitos fatores que ainda tem. São muitos fatores. Sim, né? mas eu acho que o mercado tende a trazer um aumento, sim, do que temos hoje. Eu vejo que devemos ter aumento. É que muitas das vezes a gente tem aquela questão que a gente comenta, né? Não, esse GRI não vai pegar. Então, Eu já ia pegar aquele que vem e fica. ele vem e fica. É. Às vezes a gente é quase com uma comparação que não, essa lei aí não vai pegar. E às vezes a gente tem esse GRI, não, esse não vai pegar. Então vamos ver como é que Que aí um armador começa a Começa a aplicar, colocar. aí eu ver que foi. não, aí foi. Não, tá tendo outro vem demanda. também. Não, puxa, diminuiu a demanda. Não adianta, não tá enchendo os navios. Então, esse é o GRI que não pega. Mas eu vejo que do patamar atual até o final do ano, eu vejo que devemos ter Esse GRI vai pegar. uma oscilação para maior do que estamos analisando hoje, e diria que isso de venda, não de compra, chegaremos a uns 3 mil dólares, Ásia, América do Sul, East Coast, devemos chegar nesse valor dado a demanda Isso. dos navios, demanda do mercado brasileiro, que particularmente, não sendo pessimista, mas achei até que seria pior nesse semestre. Sim. Não foi Verdade. tudo aquilo, como particularmente achava, e talvez até o mercado, mas eu vejo que o segundo semestre tende a chegar num patamar beirando os 3 mil de venda. Eu acho também, não concordo plenamente. Eu acredito que isso não passar, né? Porque pode acontecer muito. Tem muita chance de acontecer. As demandas, automaticamente as pessoas estão atrás de trazer mais.
Tem gente que quer antecipar as importações justamente para não pegar esse aumento, né? Então, acho que bem possível que acabe subindo, né? Porque 300, 400, 500 dólares de diferença na sua importação hoje faz uma diferença bem grande na linha final, né? Ah. Muitos olhos, por mais que Santa Catarina tenha seu benefício, né? Para muitos importadores, por isso que acabam trazendo para cá. Mas todo mundo tem benefício no final das contas, então Então é obrigatório, né? Eles acabam procurando olhar, né? Muitos olham caso a caso e muitos olham no final do ano, né? Que é quando eles fecham o caixa para ver qual que foi a última linha, o que teve de real economia no ano, né? Quanto que realmente minha empresa faturou no ano. Então é mais ou menos isso. Eu acredito que aumenta, como eu falei no começo, a gente vem vendo essa tendência, Exato. mas eu acho que não vai ter um aumento tão expressivo. Lógico, nem perto de chegar a nível de frete que chegou a pandemia de 10, 12 mil dólares um frete. Deus livre. Mas eu não vejo tanta expressividade porque realmente a gente está vendo, é uma recessão de economia mundial. Então, assim, não está tendo um volume tão expressivo de carga, assim, ainda parece que está todo mundo meio receoso do que vai acontecer. Então, eu acho que tem sim um aumento, mas talvez não numa expressividade tão grande. Na exportação também? O que vocês acham? A gente fala muito da importação, mas e a Já exportação, na o que vocês cabeça é acham? muito nossa cabeça importação. tem que né? lembrar da exportação também. Vocês acreditam também no aumento no valor do frete ou não? Olha, não acredito. A gente tem visto alguns segmentos, madeira, por exemplo, que a gente é bastante forte aqui, né? Principalmente o mercado americano, que é um grande cliente, tem reduzido bastante os seus pedidos. Tem madeireira aquela que se especializou ou que se dedicou para o mercado externo, houve uma queda nas suas receitas. Aquela madeireira que tinha o seu mercado mais equilibrado entre nacional e internacional, até tem se mantido, mas houve uma redução muito grande no que tange a compra de madeira, dado também aos concorrentes dos nossos madeireiros aqui a nível mundial, né? Talvez não tanto em qualidade, mas em preço, né? Então, nesse segmento eu vejo que houve uma redução e tende a não haver um aumento de preço de frete. E é um segmento muito sensível ao frete, né? Qualquer aumento e aí eu volto falando, não é nem 50 dólares, se trata de 5, é muito sensível. É que é muito barato, né? Muito barato. É um produto muito barato. Um baixo valor agregado, o frete esse é um pesa segmento muito que na infelizmente conta. tem que brigar por preço, né? Exato. E principalmente não só frete, taxas portuárias, Sim. daí sim volta também naquela questão. A gente fala muito do agente de carga, mas eu vejo também um outro anuente do comércio exterior, que é o despachante, que isso faz bastante diferença, principalmente para o exportador de madeira, que ele conhece o negócio. O interveniente, desculpa. Sim. Que isso possa ajudar ele nessa segmentação para evitar esses custos extras portuários, porque isso também pode refletir. Então, a conta pesa, né? Conta pesa. Então, é mais um interveniente que deve ser levado em consideração, não que na IMPO o despachante também não seja um interveniente importante, logicamente que sim, mas quando se trata-se de mercadorias cujo valor agregado é baixo, esse interveniente também ele é muito importante na cadeia. Né? E não são poucas empresas, né, na importação e na exportação, importadores e exportadores, que não tem um setor de comércio exterior, né? Sim. E aí essa pessoa vai depender de um bom despachante aduaneiro. Ou às vezes uma trading company que tem um despachante aduaneiro lá dentro. Cara, alguém vai ter que dar um suporte. Alguém tem que dar esse suporte, né? Que você já tem que se preocupar pra caramba com frete internacional, às vezes a logística no país do exterior, Sim. né? Não, origem na importação ou destino na exportação, né? Então, esse cara tem que estar bem presente. Pedi a perspectiva de vocês três? Então tá. Então vai dar uma aumentadinha, mas nem tanto assim. Vamos ver se esse GR vai grudar. Vamos ver se que vem agora. Mas né? nenhum aumento drástico. Então é o esperado até do cenário sem pandemia, sem loucuras, assim, né? Salvo se nenhum navio encalhar. Não, né? As condições normais de pressão e temperatura vai estar tudo certo. Eu vou dizer uma coisa muito perigosa. Faz tempo que a gente não tem um acidente de navio sério, né? Tivemos a gente teve o Ever Given.
Aí teve mais um outro lá que deu... Agora de cabeça não consigo lembrar, mas eu Teve lembro que foi agora um A próximo... recentemente gente de teve fogo o Monte que... Cervantes semana passada, semana retrasada. Ah, sim. Pegou fogo na casaria. É, eu Mas- sabia, eu não lembrava qual tá, era. mas... Mas não, Não não foi... refletiu em Deram nada. jeito, deram não foi jeito. tão... deram jeito esse, Pagaram com balde. Não foi tão Foi expressivo. tudo né? tranquilo. Não, tô falando aquela bucha, aquela tragédia. Não, Ah, cara, não acredito que isso aconteceu. Não, isso não... Isso não pode ter acontecido. Não aconteceu mais, né? É, Que mas bom, continua em assim. condições normais, na minha visão, chega nesse patamar de 3K. Muito bem. Então, e você que está aqui com nós até esse momento, aproveita os comentários que tem no Spotify, que tem nas nossas redes sociais e comenta o que tu tá esperando para o próximo semestre de aumento de frete ou queda de procura, o GR vai pegar, não vai pegar. Aproveita esse momento, deixa lá registrado, só para depois no próximo episódio você lembrar e consultar e ver o que tu escreveu. Se tu acertou ou tu errou, tanto faz. A gente só tá aqui pela brincadeira, os especialistas são esses aqui. Né? Dar uma baita volta e dizer pra não sei, né, Robson? Eu adorei essa. Era só pra quebrar aquele É, gera aquela expectativa, né? Ele trouxe todo, né, um conceito, conceito. construiu a ideia dele. Não sei. Não sei. Exato. Essa Mas Só é, gera aquela- mas é a pergunta do milhão. Todo mundo quer Exato. saber. Ah, se a pra gente onde- soubesse, a gente não contava aqui no Exato, podcast. Pra onde que A vai o gente gosta- frete? É. Todo mundo foi encontra-tu um agente de carga. E aí, o que tu acha que vai acontecer com o frete? É Exato. o que todo mundo faz, e todo mundo queria Se eu saber. souber a resposta, eu vou Pergunta do vender. milhão, né? Pergunta do milhão. Mas é assim, tem grandes, assim, falando, grandes especialistas com estatística, com tudo. A gente vê aí plataformas, hoje tu consegue acompanhar. Vai ter que interpretar isso aí, né? Exato, mas mesmo isso que é assim, difícil. não sabe o que vai acontecer. Então a gente tem várias... É muita variável. várias variáveis. Frete é commodity, tem muita variável, é complicado. Se É soubesse a difícil. resposta, colocava na loteria final do ano, né? É, Se né? levarmos em consideração que o armador tem atualizado semanalmente, Sim, Uhum. já responde muita coisa. é verdade. Enfim, comenta aí com as suas perspectivas pro próximo semestre pro frete internacional. Lembra de seguir a gente nos agregadores de podcast, nas redes sociais, dá essa ajuda. Compartilha para alguém que está preocupado com frete. Ajuda o podcast a ir mais longe. Essa divulgação orgânica, manual por parte de vocês faz toda a diferença. Então, é isso. Trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Muito Até mais. obrigada. Até mais.